Esta celebração vai ser aplicada por alma de José Eleutério Ribeiro Mendes, pais, sogros e cunhados e sobrinhos, pelos defuntos de Manuel Romeiro e esposa Maria Alcida Romeiro, Francisco Xavier Vieira Lopes, Francisco Rebelo, pais, sogros e familiares defuntos, José Henrique Alves Rocha, pais, irmã e cunhado, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, filha, pais, sogros, cunhados e irmãos, e em louvor de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, é no amor de Jesus Cristo que nos encontramos reunidos para a celebração da Eucaristia, que aguardemos uma vez mais, é louvor do Senhor, é a ação de graças, é momento privilegiado de alimentarmos a nossa fé pela escuta da Palavra de Deus e de nos fortalecermos com o pão da Eucaristia para a boa vivência da nossa vida de cristãos neste mundo. Hoje a Palavra de Deus fala-nos de uma forma especial sobre o chamamento que Deus dirige a cada um. Todos nós, no batismo, fomos chamados a sermos membros do seu corpo, a participarmos do sacerdócio divino. Preparemos, pois, para celebrar o melhor possível estes santos mistérios, reconhecendo uma vez mais, com sinceridade e humildemente, que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, como profeta em teu lugar. Elias pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava a lavrar com 12 juntas de bois e guiava a 12ª. Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe, depois irei contigo. Elias respondeu: vai e volta, porque eu já fiz o que devia. Eliseu afastou-se, tomou uma junta de bois e matou-a. Com a madeira do arado, assou a carne e deu a comer à sua gente. Depois levantou-se e seguiu Elias, ficando ao seu serviço. Palavra do Senhor. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança, o Senhor defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Digo, Senhor, vós sois o meu Deus. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, até de noite me inspira interiormente. O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena na vossa presença, delícias eternas à vossa direita. O Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha herança. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não abuseis da liberdade como pretexto para viverdes segundo a carne. Mas, pela caridade, colocai-vos ao serviço uns dos outros, porque toda a lei se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais mutuamente, tende cuidado, que acabareis por destruir-vos uns aos outros. Por isso vos digo, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. São dois princípios antagónicos, e por isso não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei de Moisés. Palavra do Senhor. Senhor, que o vosso servo escuta. Vós tendes palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os, e seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe:
As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse ao outro: segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Por Santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A primeira leitura deste dia narra a vocação do profeta Eliseu. Este era um rico camponês e estava a lavrar a sua terra com 12 juntas de bois, juntamente com os seus criados, quando Elias foi ao seu encontro, cobrindo-o com a sua capa e adquirindo assim um certo direito sobre ele. Eliseu não se atreve a recusar. Sacrifica a junta de bois com que estava a lavrar, deixa a sua família e põe-se ao serviço de Deus. Neste caso de Eliseu, como em muitas outras situações narradas na Bíblia, dão-se as condições de uma vocação especial. Em primeiro lugar, o chamamento de Deus. Depois, a resposta à chamada. A seguir, a ruptura com o passado e, finalmente, o novo género de vida ao serviço da missão que o Senhor lhe confia. O Evangelho de hoje apresenta-nos 3 vocações na parte final. Todas elas pressupõem escutar o apelo, o chamamento de Deus, renunciar a algo e seguir o Senhor colocando-se ao seu serviço. O quadro em que São Lucas apresenta estas 3 vocações, muito do seu agrado, é uma viagem de Cristo com os seus discípulos a caminho de Jerusalém. Cristo exige a quem o quiser seguir, em primeiro lugar, desapego dos bens e das comodidades materiais, pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois, o chamamento de Deus, que exige ruptura com o passado e com o presente, inclusivamente com a família. E, finalmente, o seguimento de Cristo. E tudo isto com o fim de ficar livre e disponível para poder anunciar o reino de Deus. Na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Gálatas, fala-nos da vocação à liberdade. Nós, cristãos, fomos chamados a ser verdadeiramente livres. O homem nunca foi tão sensível como hoje à liberdade. Muitos até preferem sofrer a pobreza e a miséria mas não querem sentir a falta de liberdade. Isto a nível de pessoas e de povos. São Paulo já há 20 séculos fazia estas revolucionárias afirmações, hoje mais atuais do que nunca, sobre a liberdade. O cristão é livre. A vocação cristã é uma vocação à liberdade. Foi Cristo quem nos conquistou esta liberdade. A liberdade expressa-se e atinge a sua plenitude no amor. Em face do perigo de muitos homens, mesmo cristãos, caírem na confusão de liberdade com libertinagem, sob pretexto de liberdade, São Paulo adverte que a verdadeira liberdade que vem do Espírito liberta da escravidão da carne e do egoísmo. Há diversos tipos de liberdade, e a liberdade que nos fala aqui São Paulo é a liberdade dos filhos de Deus, que consiste em escolhermos o melhor bem
segundo a vontade de Deus. Na oração inicial, nós pedíamos ao Senhor que nos desse a graça de não nos deixarmos envolver pelas trevas do erro, mas caminhemos na luz da verdade. Poderíamos falar daqueles que, sentindo o apelo de Deus ao seu seguimento, o seguem de uma forma mais especial, mais radical. Mas antes, pensemos que todos nós fomos chamados pelo Senhor a sermos seus seguidores, se quisermos até a sermos seus sacerdotes. Pelo batismo, incorporamos em Cristo, constituímos com Ele uma unidade íntima, somos o seu povo, o seu corpo, e Ele faz-nos partícipes da unção do Espírito Santo com que foi ungido. Graças a essa participação do sacerdócio de Cristo, todos nós cristãos, todos nós batizados, somos feitos sacerdócio santo e sacerdócio real. Oferecemos sacrifícios espirituais a Deus por Cristo e apregoamos as maravilhas daquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável. Mas, como dizia há momentos, alguns cristãos são sacerdotes ministeriais. Se é certo que todos nós, cristãos, participamos do sacerdócio de Cristo pelos sacramentos, especialmente pelo sacramento do batismo, também é certo que alguns cristãos foram revestidos de um poder especial em ordem à edificação do povo de Deus. Pois Cristo, com o fim de que os fiéis formassem um só corpo, dentre os mesmos fiéis instituiu alguns como ministros, que possuíssem na sociedade dos crentes o sagrado poder da ordem para oferecerem o sacrifício e perdoarem os pecados, e desempenhassem publicamente entre os homens as funções sacerdotais em nome de Cristo. Cristo concede os poderes e funções sacerdotais em 3 momentos principais, e vejamos quais. Primeiramente, na instituição da Eucaristia, na última ceia do Senhor, perante os olhares atónitos dos apóstolos, Cristo instituiu a Eucaristia, que havia de ser o centro e cume dos sacramentos e da vida e a atividade cristãs. Desculpem. Esta instituição da Eucaristia, como nós sabemos, ocorreu quando Jesus Cristo disse, ou melhor, exatamente, quando Jesus Cristo disse estas palavras: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Mas o que deveria constituir surpresa maior para os apóstolos seriam as palavras de Cristo dirigidas a eles mesmos: fazei isto em memória de mim. E na pessoa deles, dirigidas aos sacerdotes destes 20 séculos de cristianismo. As palavras de Cristo realizam o que significam. A partir deste momento, os apóstolos e depois os sacerdotes têm o poder de realizar o que Cristo tinha realizado. Isto é, consagrar e oferecer o corpo do Senhor, e através dos séculos isso tem acontecido, tem vindo a ser realizado e será realizado até aos confins mais longínquos do mundo. Realizado isso que Cristo realizou na última ceia e que disse para fazer em sua memória. O segundo momento em que Cristo concede os poderes e funções sacerdotais foi quando Ele, após ter ressuscitado e quando apareceu aos seus discípulos pela primeira vez, estes que estavam no cenáculo com medo de que lhes aconteça a mesma coisa que tinha acontecido a Jesus Cristo, Ele diz: são-te perdoados os teus... Ou melhor, Cristo tinha poder de perdoar pecados, assim fica mais esclarecido. E disse várias vezes: são-te perdoados os teus pecados. E foi exatamente, como estava a dizer, no momento em que Ele apareceu aos seus apóstolos no cenáculo, após ter ressuscitado, que Ele disse:
recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Era o presente da Páscoa que Cristo trazia aos homens. Era o presente era o presente da Páscoa que Cristo trazia aos homens, que alguns homens pudessem perdoar pecados aos outros homens, reconciliando-os com Deus. Os sacerdotes têm este poder de perdoar. O terceiro momento está quando Cristo, antes de subir ao céu, confia aos seus apóstolos a missão de anunciarem a Boa Nova, dizendo: ide por todo o mundo e proclamai a Boa Nova a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado salvar-se-á, quem não acreditar será condenado. Esta missão dos apóstolos será também a missão dos sacerdotes. Todo este poder maravilhoso é conferido através daquele especial sacramento com que os presbíteros, pela unção do Espírito Santo, ficam selados com um caráter particular, ficando assim configurados com Cristo sacerdote, para poderem agir como na pessoa de Cristo cabeça. Por conseguinte, e resumidamente, nós podemos dizer que o sacerdote é um homem como os outros homens, com as suas limitações, defeitos, paixões, como todos, com as suas qualidades e merecimentos, como todos, em tudo igual aos outros, mesmo no pecado. Quando notamos deficiências no sacerdote, devemos senti-lo com certeza, mas não podemos esquecer que é homem. E São Paulo dizia: nós trazemos este tesouro em vasos de barro, que são frágeis, que se podem partir. O sacerdote é também um homem chamado por Deus com uma vocação especial. O que Cristo disse aos apóstolos, pode repeti-lo a cada sacerdote: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós. A vocação sacerdotal é, pois, um dom gratuito de Deus, que Ele dá a quem quer e quando quer, ontem e hoje e amanhã. O chamamento, ou melhor, aquilo que é chamado, pode ser qualquer um de vós, porque não é recompensa, mas dom. E todos somos chamados, pelo menos, pelo nosso sacerdócio comum dos fiéis que recebemos no nosso batismo. O sacerdote ministerial é também um homem segregado e um homem consagrado. É um homem com uma missão e umas funções sagradas: evangelizar, consagrar, perdoar, dirigir o povo de Deus. Uma palavra, comunicar a vida de Deus aos homens. O sacerdote é e deve ser sempre um homem ao serviço de Deus e do seu povo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados,
espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, oremos ao Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos chama à verdadeira liberdade, e supliquemos confiadamente, dizendo: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidos exerçam com alegria o seu ministério de profetas em favor do povo santo de Deus, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que Deus guie os governantes na sua missão, lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia, no respeito pela natureza e pela vida, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os homens empenhados em causas nobres permaneçam fortes e humanos, ao serviço da libertação dos outros homens, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os cidadãos que abandonam os seus países encontrem comunidades que os acolham e os ajudem a refazer as suas vidas, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade, nos dê a todos o gosto de servir e aos defuntos a vida feliz no paraíso, oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei, Senhor, a todos os fiéis a graça de se deixarem conduzir pela luz do vosso Espírito, para que se mantenham tolerantes e pacíficos no mundo inclinado à violência e sigam a Cristo, pobre e humilde, com alegria, desprendimento e confiança. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade.
Da nossa condição mortal, tiraste o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína, abriste o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade, e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano Helder e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, José Luteiro Ribeiro Mendes, pais, sogros, cunhados e sobrinhos, os familiares defuntos de Manuel Romeiro e da esposa Maria Alcide Romeiro, Francisco Xavier Vieira Lopes, Francisco Rebelo, pais, sogros e familiares defuntos, José Henrique Alves Rocha, pais, irmã e cunhado, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, filha, pais, sogros, cunhados e irmãos, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo homem de parte na ressurreição.
Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Peço a vossa atenção para os momentos. Na próxima terça-feira, dia 28, portanto depois da manhã, a missa será às 5 horas da tarde, desculpem, às 3 horas da tarde, assim é que está certo, porque será com a participação dos idosos do centro de dia desta comunidade. Mas não haverá outra missa, portanto a missa é aberta a todas as pessoas que irão participar, mais cedo, precisamente, para que eles possam participar, os idosos do centro de dia possam participar. No próximo sábado, como sabeis, vai haver uma tourada aqui no centro da freguesia, de forma que a missa vespertina será um quarto de hora depois do termo da tourada. Nesta semana haverá também a reunião da LIAM, no missionário desta comunidade, será na próxima quarta-feira, às 5h30, ou seja, a seguir à missa. A Comissão das Festas de Santo António desta comunidade para este ano pede para anunciar que no próximo dia 3 de julho, dia 3 de julho é 8 dias, a partir de 1h, irá fazer o peditório na freguesia para as festas. Caso seja necessário, no dia 4 irá ser concluído também o respectivo peditório. E desde já a Comissão agradece a colaboração das pessoas da comunidade. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, e o Senhor vos acompanhe.